Fala rapaziada, Ricardo na área, hoje segundona, início de semana, queria desejar a todos aí uma excelente semana, né? Tem bastante informação, fica até o final aí, nós vamos atualizar a questão do Lucas Moura, do Nestor, né? Tem time aí sondando o Nestor, vamos falar também do David, tem novidades sobre o David, quero dar uma pitada aqui, falar rapidamente aí sobre São Paulo e Flamengo, jogo que aconteceu ontem, válido pelo Brasileiro, né? Semifinal do Brasileiro Sub-17, São Paulo foi para a final contra o Palmeiras. Nós vamos falar também aqui sobre um zagueiro do São Paulo que pode sair de graça, né? Um bom zagueiro do São Paulo. E nós vamos também dar uma provável escalação aí para o jogo São Paulo e Goiás, né? Válido pelo Brasileiro, quarta-feira, 9h30 da noite. Então queria pedir para você já deixar aquele joinha pra gente, beleza? Rapaziada, falando sobre São Paulo e Flamengo ontem, né? O jogo válido pelo Brasileiro, semifinal do Sub-17. Foi um jogo interessante de assistir, né? Eu assisti na Sport TV. Tinha 1.800 pagantes, né? Ontem no Morumbi. E foi bem legal o jogo, né? A gente vê que os meninos... Tem alguns jogadores de São Paulo que se sobressaíram. Vou citar aqui o nome de alguns, né? O Rian Francisco, que já vem... atuando aí, fazendo muitos gols, a média de gols dele é muito alta. Ele que fez 2 gols no Rio de Janeiro, né? Abriu uma grande vantagem para o São Paulo, que ganhou de 3-1. São Paulo trouxe o jogo aqui para o Morumbi e ontem empatou 2-2 com o Flamengo. O São Paulo levou uma desvantagem agora, pessoal, porque se o São Paulo tivesse ganhado do Flamengo ontem, pelo menos por um gol, o São Paulo teria a chance de jogar em casa o jogo, né? Agora, como o Palmeiras ganhou os 2 jogos do Corinthians na semifinal, o São Paulo joga contra o Palmeiras na casa do Palmeiras. Local, né, e a data ainda não foram definidas, mas vai ser um jogo único e o Palmeiras pode levar o jogo para o campo deles, beleza? Quero falar agora, pessoal, sobre o Belmonte, né? O Belmonte falou que o São Paulo tem traçado algumas linhas de perfil de jogador, né? E... a gente sabe que o São Paulo não vai atrás de nome. Ele foi bem claro, né? Ele falou, a gente não vai atrás de grandes nomes, nós vamos atrás de grandes jogadores. E ele citou alguns casos, né? Deu exemplo, por exemplo, do Wellington Rato, né? Que o Atlético Goianiense foi rebaixado, o Wellington Rato veio para o São Paulo. O Rafinha estava no banco do Grêmio, veio para o São Paulo, foi campeão. O Alisson estava no banco do Grêmio, o Grêmio foi rebaixado, veio para o São Paulo, foi campeão. O Rafael, banco do Atlético Mineiro. Enfim, alguns jogadores aí que ele citou, que são jogadores que têm qualidade, né? E o São Paulo busca jogadores de qualidade, jogadores que de repente estão esquecidos aí ou estão em outros clubes aí no banco. Enfim, esse é o perfil que o São Paulo vai buscar no mercado, jogadores que tenham oportunidade, que o São Paulo gaste pouco, mas que possam agarrar a chance e demonstrar vontade de jogar no São Paulo. A gente sabe que não é só, né? Isso eu vou dar a minha opinião agora, tá? A gente sabe que não é só isso também, né, pessoal? É por isso que entra o scout, entra a estatística, né? O São Paulo que contratou aí um profissional em janeiro, né? E vai investir mais ainda. O Belmonte falou que o São Paulo deve investir em mais profissionais nessa área, na área de scout, até o final do ano. Então, o São Paulo está ampliando a equipe de scout para poder ter realmente as estatísticas, tudo que é necessário para o Dorival, além do olho clínico, né? Claro, do Muricy e do Dorival, porque vale muito, né? O olho do treinador, conhece os jogadores. A estatística também, os números mostram muitas coisas, né? Então, a área do São Paulo está sendo montada, estruturada para atender aí, deixar um negócio mais profissional. A gente que defendia muito essa questão do scout, né, do São Paulo. São Paulo contratou muitos jogadores mais ou menos e não deram certo. Então agora o São Paulo com essa nova equipe aí de scout, com profissionais de ponta mesmo, a tendência é que o São Paulo contrate jogadores mais pontuais e jogadores que o Dorival consiga tirar 100%, né, do jogador. A gente sabe que o perfil do Dorival é de recuperar jogadores, de repente jogadores que, como a gente já citou, né, o Alisson no caso, o Rafinha, jogadores que ele consegue extrair ao máximo na posição correta.
né? Ele colocou o Alisson aqui mais recuado, como segundo volante. O Rafinha ele até usou como terceiro zagueiro ali, né? Num 3-5-2. Então o Dorival ele tem esse perfil. E aí eu quero entrar na situação aí de um jogador do São Paulo que foi... ele começou a jogar com o Rogério Ceni, né? O Matheus Belém, zagueiro. E aí o que aconteceu? O Matheus Belém retornou para o Sub-20 e o Dorival, no jogo contra o Bragantino, precisava de um zagueiro. O São Paulo estava sem zagueiro. O Dorival trouxe o Matheus Belém, né? Ele que tem 20 anos de idade. E ele atuou contra o Bragantino em Bragança. O Bragantino bem na tabela. E ele segurou a bronca lá, o jogo foi 0-0, ele foi o melhor em campo naquela ocasião. O Alexandre Pato até elogiou ele na frente da imprensa, né? Falou que precisava renovar com o garoto, que ele é bom e tal. E aí o que acontece, galera? O contrato do Matheus Belém está encerrando em 26 de janeiro. E o São Paulo está parado nessa renovação com o Matheus Belém. Por quê? Porque o Dorival recuperou alguns jogadores, outros chegaram, né? O Alan Franco. Então o São Paulo está abastecido de zagueiro. E o Matheus Belém ficou meio num impasse aí, né? O São Paulo não sabe se renova, se não renova. E a verdade é que o São Paulo é uma máquina de fazer jogador, né? E os jogadores que vêm de baixo aí, a gente vê sub-17, sub-20, vem subindo com tudo. Matheus Belém, excelente zagueiro, excelente zagueiro. Todas as vezes que foi necessário utilizá-lo, ele atuou bem, tem personalidade, né? É um grande jogador, só que o São Paulo está vivendo esse impasse agora. Não sabe se renova com o menino, ele está dando preferência para renovar com o São Paulo. A gente vai acompanhar aqui. Eu torço muito para que ele fique, né? Porque ele é garoto ainda. Eu não sei se vale tanto a pena ficar com um jogador... por exemplo, o Alan Franco, né? O Alan Franco é estrangeiro, um pouco mais velho, é bom jogador, mas se desfazer de um menino da base que cresceu no São Paulo e vai ser um grande zagueiro... talvez um jogador até que vista uma camisa num futuro aí de um time de ponta da Europa, não sei se vale a pena desfazer um garoto desse aí. Eu renovaria com ele. Pessoal, quero falar agora sobre o David, né? O David que vem sendo sondado aí por algumas equipes, ele que vai encerrar o contrato agora com o São Paulo no final do ano. O Internacional falou que não renova mais o reempréstimo dele. Só que aí aconteceu o seguinte... O Bahia, que tem poder de compra, né? Virou SAF, enfim, tem grana. O Rogério Ceni está lá e demonstrou interesse no David. O Bahia veio atrás do David. O David falou o seguinte, ó, não quero jogar no Bahia. Recusou a proposta. E disse mais além disso, né? Ele falou o seguinte, eu quero ficar no São Paulo em 2024. Só que o Inter não quer reemprestar. E o São Paulo não quer pagar os 21 milhões de reais. Final das contas, o David vai tentar convencer o Internacional porque ele quer disputar Libertadores no São Paulo. E o David é um jogador importante para o esquema do Dorival. O Dorival gosta dele. O Belmonte, né, falou que ele é um excelente profissional. Vamos ver como vai desenrolar o negócio, galera. Acredito que o David possa ficar no São Paulo 2024, hein? Pessoal, atualizando a questão do Thiago Maia aqui. O Thiago Maia que é jogador do Flamengo, né? O Dorival Júnior trabalhou com ele já em 2 ocasiões, no Santos e no Flamengo. O Thiago Maia é um bom jogador, né? Ele marca bem, ele sai pro jogo, dá uma sustentação ali no meio de campo do Flamengo. O Dorival mostrou interesse nesse jogador, visto que o Mendes provavelmente não fique no São Paulo, né? Deve ser ou emprestado ou vendido. E aí o São Paulo tem 2 opções. Ou contrata um estrangeiro para a vaga do Mendes, que é estrangeiro, ou contrata um outro jogador, né? No caso, o Dorival estava dando preferência para o Thiago Maia. Porém, o Thiago Maia já demonstrou interesse, deve ficar no Flamengo, né? Ele quer renovar com o Flamengo, então a chance do Thiago Maia vir para o São Paulo é muito difícil, mesmo porque o passe dele vence em dezembro de 2026. Tem mais 3 anos de contrato. E o passe dele, 32 milhões de reais. Então, a chance do Thiago Maia vir para o São Paulo é praticamente zero, galera. Aí o São Paulo tem a opção do jogador Martínez, né, lá do América Mineiro. É um belo jogador, né, o Emmanuel Martínez. São Paulo está monitorando esse jogador. Já falamos aqui em outros vídeos anteriores, né? O Emmanuel Martínez, se o América for rebaixado, muito difícil o América conseguir segurar esse tipo de jogador. Então, o São Paulo vai monitorar o Mendes. Se o Mendes sair, o São Paulo tem a opção aí de contratar o Emmanuel Martínez. Beleza? Pessoal, a respeito
O Zenit da Rússia e o Lyon da França demonstram interesses, já demonstrou interesse no Nestor, né? Só que o Nestor, ele está vivendo assim uma situação no São Paulo que é uma situação assim de meio que de sonhos, né? De sonhos. Por quê? Ele jogou muito nas finais contra o Flamengo. Os 2 jogos dele foram jogos realmente de jogador de final de campeonato. Ele cresceu demais. Isso é muito legal de ver em jogador, hein? Jogador campeão é jogador que cresce em final, né? A gente via em ocasiões aí, né? Eu gostava muito de ver o Miller. Quando o Miller jogava no São Paulo não perdia. Não perdia. Era jogador ganhador. Entrava para ganhar. Crescia na final, né? O Miller, o Silas, Careca. Então, é jogador campeão. O Nestor deu um passo para ser um grande jogador campeão. Então, ele tem recebido assédio, né, do exterior, deve receber proposta agora, mas ele falou que pelo carinho da torcida e pela mudança de chave que ele teve na carreira dele, que foram essas finais aí, e ele se mostrou muito satisfeito com o resultado, né? Ele falou que dá preferência total para ficar no São Paulo em 2024, ele quer disputar a Libertadores aqui, e a gente vê que ele está com moral, né? Então ele cresceu muito. Tem jogador que precisa, tem jogador que é mais acanhado. E às vezes um combustível desse, né? O cara se doar demais e desempenhar muito, ele cresce. E tem jogador que cresce muito. E é o caso do Nestor. A gente tem reparado que o Nestor cresceu muito ultimamente. Galera, o São Paulo deve acionar o Vasco da Gama na justiça, porque o Vasco da Gama contratou o Léo, né? Aí a questão da SAF, né? O perigo da SAF, né? O Vasco que virou SAF, a empresa A777, que é dominadora agora do Vasco, né? Contratou o Léo, pagou 16 milhões de... Pagou não, contratou o Léo por 16 milhões de reais, não pagou o São Paulo até hoje, e o São Paulo não cansou, né? Não quer mais esperar. Isso aí foi em janeiro. Então, assim, o São Paulo vai acionar o Vasco na CBF, a FIFA, que não tem poder de interferência no mercado interno, quando é transação interna de clubes, quem tem que interferir é a CBF. Então, São Paulo vai na CBF, vai notificar o Vasco desses 16 milhões, né? E mesmo porque essa SAF aí tá complicada no Vasco. Eles estão devendo também o Lucas Piton, que era jogador do Corinthians, né? Um valor alto também. Então é a mesma situação. São Paulo e Corinthians, por enquanto, tomaram o calote da SAF do Vasco. Falando de SAF ainda, o Muricy deu uma pitada esses dias, né? Falando, o Casares já tinha falado sobre isso aí, né? Que o São Paulo não tem esse perfil de SAF, por quê? SAF hoje em dia, quando entra no mercado brasileiro, eles entram atrás de time quebrado, né? Time que não tem saída. E o São Paulo não é um time que não tem saída, né? A gente tá vendo aí bilheteria, jogadores da base. O São Paulo é muito fértil, né? É um clube que, pô, não tem time que consiga colocar tanta molecada assim para jogar em sub-15, sub-13, sub-17. São Paulo tá sempre ali no topo, né? Sempre disputando finais de Paulista brasileiro, ganhando a maioria. Então, o São Paulo hoje não... O Muricy falou, o São Paulo não tem perfil de SAF, né? Vai vender o São Paulo porque quer transformar o São Paulo em empresa, mas a troco de quê? Sendo que o São Paulo é autossustentável hoje. Tem uma dívida alta, mas o São Paulo tem caixa, tem jogadores para vender, conseguir pagar a dívida, né? Então é isso aí. Ele falou, o São Paulo busca sempre melhoria econômica, melhoria de parceria, né? Para conseguir sempre estar... com as finanças em dia, né? Mas não é o caso de SAF. SAF é para time que está muito quebrado, muito quebrado. E a gente vê que às vezes a SAF que entra no clube não é a SAF ideal, né? A gente vê o Vasco aí, a questão do Vasco da Gama. Pessoal, atualizando a questão do Lucas Moura aqui, o Lucas, a gente sabe que está praticamente fechado com o São Paulo, né? Já tem meio que verbalmente fechado com o São Paulo. O Belmonte falou, né, que a não ser que ele receba uma proposta muito grande da Arábia Saudita ou dos Estados Unidos, que abriu um mercado muito forte lá, né? A gente vê que o Messi está lá.
Então é um mercado forte hoje os Estados Unidos. O Belmonte foi bem claro, o Casares também falaram, ó, só se o Lucas recebeu uma proposta muito grande dos Estados Unidos ou da Arábia, ele que recusou, né, recentemente uma proposta da Espanha, do Almeria, né? Ele falou que não quer ir para lá e a chance do Lucas ficar no São Paulo é muito alta, né? Mesmo porque ele já deu uma declaração esses dias dizendo que o grande sonho dele hoje é disputar Libertadores. São Paulo que vai oferecer 3 anos de contrato, já falei aqui, eu cravo o Lucas no São Paulo 2024 para disputar Libertadores e o São Paulo partir aí para esse tetra aí, se Deus quiser. Pessoal, uma possível escalação do São Paulo aí contra o Goiás, né? O jogo que acontece quarta-feira, dia 18, às 21h30 em Goiás. Torcemos para que o São Paulo aí consiga tirar essa zica aí de não ganhar fora de casa, né? Nunca vi um time campeão da Copa do Brasil e não conseguir ganhar fora de casa no Brasileiro. 12 jogos, 6 derrotas, 6 empates. Bom, São Paulo deve começar com o Rafael. Rafinha é o time, né? Beraldo, Diego Costa, Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, Nestor, Rato, Lucas e Juan. Dizem que todo treinador é teimoso, né? Eu acho que o Dorival é meio teimoso com o Juan. Ele poderia colocar aí o Luciano no lugar do Juan ou o próprio Erisson, né? Se for convocado, acredito que o Erisson vai estar disponível. Poderia colocar um dos dois, né, para iniciar o jogo. E aí, se cansar, sei lá, põe aí o Juan no final do jogo, ou põe o Juan em outra posição. Eu não topo muito essa questão aí de iniciar com o Juan de centroavante. Queria ouvir o comentário, ouvir a opinião de vocês, né? Mas eu acho que o São Paulo precisa dar uma mudada nessa questão de substituto pro Caleri, né? Né? Põe até o Alexandre Pato um pouco para dar uma testada no menino. Não dá, o que não dá é para ficar insistindo tanto com o Juan e não ter resultados. Tem outros jogadores ali para você fazer uma experiência. Põe outros jogadores. Põe agora o Erisson. Põe o Luciano, dá uma testada ali de centroavante. Põe o Alexandre Pato. Né? Põe o Alexandre Pato desde o início para ver o que dá, poxa. Pessoal, quase esqueci. Eu vou falar aqui do Sub-17, né? São Paulo e Flamengo ontem. 3 jogadores que para mim foram destaques, tá? Muito destaque no jogo. O William Gomes, que fez 2 golaços, ele fez uma bela jogada pela esquerda ali, né? Deu uma caneta no jogador do Flamengo, chutou cruzado, depois isso de esquerda, né? Que ele joga pela esquerda ali, canhotinho. E depois uma puxada de contra-ataque ali, né? Do Henrique Fabiano. Belo jogador, hein, pessoal? Guarda esse nome aí, ó. O Henrique Fabiano, canhoto, tem 16 anos, é rápido, tem a passada larga, conduz muito bem a bola com o pé esquerdo, esconde a bola. O pessoal não consegue tirar a bola dele. É um belo jogador esse menino, viu? Puxou contra-ataque e deu um belo passe ali pro William Gomes fazer um belo gol, né, de direita no ângulo do goleiro do Flamengo. E o Rian Francisco, né, que é goleador. Beleza? Bom, as notícias são essas na segunda-feira, né? Bastante informação. Queria pedir para vocês aí deixarem aquele like para ajudar bastante o canal aí, a gente que traz informação diária para vocês. E você que não é inscrito, se inscreve no canal. Amanhã, terça-feira, a gente traz mais informação aí, tá bom? Um grande abraço, tchau!